E mudando de assunto, muitas pessoas costumam trabalhar sem a carteira assinada. Mas, de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, a carteira de trabalho deve ser obrigatoriamente assinada pelo empregador com todas as informações em relação ao contrato de trabalho. Nós conversamos com uma advogada aqui de Itaúna que falou e esclareceu os perigos de se trabalhar sem a carteira assinada. Qual a importância do registro na carteira de trabalho? O registro, que a gente chama anotação na carteira de trabalho, que hoje inclusive pode ser uma carteira digital, é extremamente importante, tanto para o empregado quanto para o empregador. Por quê? Para o empregado, se não há aquela anotação na carteira falando qual a função, qual o salário, a data em que ele foi admitido na empresa, caso venha acontecer algum acidente de trabalho, por exemplo, esse empregado ele fica descoberto. Ele não tem a quem recorrer, o empregador não vai pagar, não vai querer às vezes pagar, e não tem como ele afastar pelo INSS. E ainda há o problema se ele tiver alguma doença. Então, se ele tiver algum problema de saúde, tiver que fazer algum afastamento, se não tem a anotação na carteira de trabalho, ele não consegue fazer esse afastamento pelo INSS. Além disso, quando não há anotação na carteira de trabalho, há uma discussão entre empregado e empregador. Se vai ter o pagamento de férias, o pagamento de 13º e até mesmo o pagamento de horas extras. E ainda, o fundo de garantia por tempo de serviço, ele não é pago pelo empregador, porque não há a conta do empregado se não há o registro na carteira de trabalho, se não há anotação. O que o funcionário perde sem esse registro? O que o funcionário perde sem o registro? Ele perde principalmente o tempo de aposentadoria. Porque se não há o registro, se não há essa anotação na carteira, não há o pagamento de INSS, não há o pagamento da contribuição e, consequentemente, não está, então, tendo a contagem do tempo para a aposentadoria. Além do risco de ter acidente, tanto acidente de trabalho como ter alguma doença que qualquer um pode sofrer durante o contrato de trabalho. E o que o empresário perde quando contrata sem assinar a carteira? O empregador também pode ser penalizado quando não há a assinatura da carteira de trabalho, a anotação. Por quê? Se esse empregado sofre um acidente ou até tem um afastamento por alguma doença, da mesma forma que o empregado é prejudicado, o empregador também, porque ele vai ter que muitas vezes pagar diretamente esse valor para o empregado. Já que não terá o pagamento, o afastamento pelo INSS, acaba que o empregador tem que assumir esse ônus, assumir essa responsabilidade. E além disso, se esse empregado ele é despedido, o empregador não quer mais a sua prestação de serviços, já que ele não tem anotação na carteira, ele não consegue receber o seguro-desemprego. E aí, se o empregado entrar na justiça, se ele ajuizar uma ação, ele acaba cobrando do empregador esse período que ele receberia de seguro-desemprego, ele cobra do empregador, ou seja, da empresa. Então, há risco tanto para o empregado quanto para o empregador de não ter o registro na carteira de trabalho. É vantajoso trabalhar com o MEI? Hoje é muito comum ter esse pedido de abertura de MEI, de ser um microempresário individual. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem? A vantagem sim, porque se eu abro uma empresa, então eu vou ter uma empresa no meu nome, eu vou poder fazer o meu horário, vou poder escolher as minhas atividades, eu vou poder às vezes ganhar até muito mais, ter muito mais lucro, prestar serviço em vários locais, mas por outro lado, se eu trabalho em uma empresa, um local às vezes fixo, um local que é uma única empresa que eu trabalho, e eu sou MEI, eu abro o meu MEI, a empresa não vai pagar 13º, a empresa não vai pagar hora extra, a empresa não vai pagar férias. Afinal de contas, ela está contratando não é um empregado, não é um trabalhador, e sim uma empresa. Então, quando a gente abre uma empresa, abre um MEI, deixa de ser um trabalhador, uma pessoa. Eu posso, inclusive, ter um empregado. Então, às vezes, eu não vou trabalhar porque eu abri um MEI, mas o João vai trabalhar no meu lugar porque ele trabalha comigo e ele faz parte da minha empresa. Então, há vantagem sim no MEI. Você tem uma maior liberdade, você pode crescer, você pode ter um lucro, você vai fazer o seu valor, mas há também, em contrapartida, que não há o pagamento de 13º, de férias, de horas extras. Então, essa pessoa que abre o MEI, ela tem que ter o controle para saber que ela não vai contar com essas verbas trabalhistas, que ela não vai contar com essa segurança
quem tem a carteira de trabalho assinada. Afinal de contas, ele se torna um empresário. Quando um funcionário trabalha recebendo o seguro-desemprego, sem assinar carteira, quais são os riscos? É muito comum as pessoas, às vezes, saírem de um emprego e estarem recebendo seguro-desemprego. E quando está recebendo as parcelas de seguro-desemprego, ela vê a chance de receber as parcelas de seguro-desemprego e, ao mesmo tempo, receber o salário dela numa empresa. Isso é muito comum na nossa sociedade e há um grande risco. Qual é o risco? Acidente, a gente nunca sabe quando pode acontecer. Afinal de contas, ninguém gosta de sofrer acidente. Se esse empregado está trabalhando sem anotação na carteira, porque ele está lá recebendo a parcela de seguro-desemprego e sofre um acidente, todos os problemas poderão ser gerados, tanto para ele, que não vai ter um afastamento, quanto para o empregador, que pode também ter autuação do Ministério do Trabalho, porque, afinal de contas, ele deixou alguém trabalhar sem estar com a assinatura, com a anotação da carteira regularizada. Além disso, se ficar comprovado que esse empregado está recebendo seguro-desemprego e, ao mesmo tempo, ter o salário e até a anotação da carteira, ele pode ter que devolver todas as verbas. Afinal de contas, ele apropriou de uma verba que é uma verba da sociedade, que seria utilizada para saúde, para educação, e às vezes está ali pagando o seguro-desemprego. Então, esse é um grande risco. Mas a gente sabe que é comum e quem faz isso deve saber quais são os riscos que isso pode gerar. Pois é, muito esclarecedora a fala da advogada Graciane. É necessário sempre trabalhar nas empresas de carteira assinada. É seguro para você e é seguro para o seu patrão.